Já parou para pensar no impacto que vibrações causadas pelo uso de ferramentas manuais podem ter na saúde do ser humano? Neste trabalho desenvolvido por alunos da PUC Minas, a gente fez essa análise com uma roçadeira. E antes de tudo, vamos falar um pouco sobre a importância de estudar sobre esse fenômeno. As vibrações, elas podem ser nocivas ao ser humano. Neste trabalho, a gente focou em vibrações relacionadas a mãos e braços. E um estudo da ED em 2001 constatou que quase 50% dos trabalhadores sujeitos a vibrações de mãos e braços possuem problemas de saúde relacionados. No caso, a mais comum seria a síndrome do dedo branco. E o que seria essa síndrome do dedo branco? Ela ocorre quando o colaborador fica exposto a longos períodos de vibrações. Dessa maneira, danificando os vasos sanguíneos das mãos, então ele perde a circulação de sangue e, com o tempo, o dedo vai ficando roxo e posteriormente ficando branco. Assim, se deu o nome dessa doença. E além disso, vibrações podem ter vários efeitos no nosso corpo. Podem ser coisas boas ou coisas ruins. Um exemplo de uma vibração que pode proporcionar bem-estar é a da mãe balançando um bebê. Aquela vibração em determinada frequência faz você sentir sonolência. E, ao contrário, a gente pode ter, por exemplo, uma certa vibração que pode fazer você querer vomitar, ter náuseas, ficar tonto, entre outras coisas. E como mencionado anteriormente, a gente vai focar nas vibrações de mãos e braços, mas existe também as vibrações relacionadas ao corpo inteiro, que seria quando o colaborador está sujeito a essas vibrações, quando ele está em pé, deitado ou assentado. Para esse estudo, a gente vai fazer a análise da vibração em decorrer do tempo. Essa vibração vai ser coletada através de um celular, aplicativo em VH da Bosch. Será dado mais detalhes daqui a pouco na nossa metodologia utilizada, mas depois disso a gente vai fazer uma análise dos valores de pico, RMS e também da dose de vibração, para ver quanto tempo esse colaborador pode ficar em exposição a determinada vibração. E como curiosidade, a gente tem essa imagem aqui indicando frequência de ressonância de cada membro do corpo. No caso das mãos, entre 30 e 50 Hz, e a do peito, em média de 50 a 100 Hz. Por que eu citei a do peito? Pois a do peito, provavelmente você já sentiu ele entrando em ressonância. Quando? Provavelmente você já deve ter ido em algum show, você ficou mais próximo das caixas de som, e você sentiu a vibração direta no seu peito. Isso provavelmente era ele entrando em ressonância. E todo esse trabalho foi baseado na norma ISO 5349. Ela vai dar um caminho aí para a gente calcular em quanto tempo esse colaborador pode ficar exposto a essa vibração, se ele vai ter problemas ou não e até quando isso. Não vou entrar em muitos detalhes sobre esses cálculos. Vou deixar aqui na descrição um link para você ter acesso ao relatório desenvolvido pelo nosso grupo, que lá você vai ter de maneira mais didática e técnica sobre esse assunto. A gente vai apresentar somente as conclusões finais. Aqui mais um pouco sobre os cálculos, mas o que é importante destacar aqui é essa tabelinha aqui ao lado. Ela nos dá, na primeira coluna, o tempo de exposição em horas e, ao lado, o valor limite. Ou seja, se a gente achar uma vibração de magnitude de 2,5 metros por segundo ao quadrado, ele pode ficar exposto 8 horas por dia, ou seja, uma jornada de trabalho inteiro. Agora, se a gente achar uma vibração na magnitude 10, ele pode ficar exposto a essa vibração no máximo até meia hora por dia, para minimizar possíveis problemas na saúde. Já se ele trabalhar acima de meia hora por dia sobre essa exposição, possivelmente ele vai ter algum problema de saúde relacionado. Vamos agora para a parte experimental do trabalho de análise de vibrações livres. Vamos partir para o primeiro conceito, a metodologia. O instrumento utilizado irá ser uma roçadeira já de bom uso, que vai estar aí imitando a maioria dos casos. Não vamos pegar a roçadeira nova, temos ali, mas vou optar por uma usada, que vai ser a maioria dos casos. Iremos fazer a coleta utilizando um dispositivo elaborado por mim e pelo restante do grupo. Ele é feito em impressora 3D, ainda está no seu primeiro protótipo, pois a gente pretende ser comercializado entre os alunos. No que ele consiste? Consiste em um objeto onde a gente consegue passar a nossa mão e posicionar o celular de certa maneira que a gente colete os dados a partir do dispositivo diretamente do que sua mão está sentindo. Aqui de maneira improvisada, a gente tem parafusos aqui fixadores, tanto na
horizontal quanto na vertical, no eixo da tela, para minimizar, ó, vibrações que não sejam provenientes do equipamento. Então, o dispositivo está sem folga, ó, ele não mexe. Faremos o uso também dos EPIs. Vou utilizar o máximo de EPI que eu tenho aqui à disposição. Peguei aqui esse protetor ali da lâmina, que se encontra novo, como a maioria do pessoal não usa. Para fins didáticos e para minha segurança, estarei fazendo a instalação. Proteção instalada. Próximo equipamento de proteção individual será o bom e velho óculos. Interessante aqui que durante trabalhos normais sejam utilizadas aquelas proteções faciais. Também perneiras, jaqueta de raspa, etc. Assim, como será um trabalho experimental muito breve, usarei somente aquele pedaço de mato. Já fiz uma análise ali, se não tem pedras, não tem galhos, não tem tanto perigo assim. Mas o ideal é que vocês utilizem todos os equipamentos de proteção, perneiras, tudo mais. O equipamento já está devidamente aquecido para a gente ter ele na sua condição normal de uso. Então, agora vamos para a coleta. A coleta em si será utilizando o aplicativo InVH da Bosch. Será utilizando o aplicativo InVH da Bosch. A gente tem tanto a opção de análise de som quanto de vibrações. Aqui em Raw Data a gente possui aqui, ó, já a coleta eliminando a gravidade. Ó, se a gente der um impacto aqui, graficamente mostra em questão do tempo a aceleração deste impacto, dessa vibração. Então a coleta se dará por esse aplicativo gratuito. Poderia fazer uma coleta com várias amostras, por exemplo, 5 amostras de 30 segundos. Irei preferir gravar um vídeo de 5 minutos. Obviamente, depois, na base de dados, eu excluirei o tempo que eu não estou trabalhando. Vou dar início agora à coleta. Já está gravando no aplicativo. Mostra aqui de perto. Ó, não está mexendo. Bem acoplado a minha mão. Uma pequena alteração na distância da proteção, porque pela estatura dos matos estava engarranchando um pouco, chegou até a tirar um pedaço da proteção. Nessa distância aqui já está o suficiente protegendo aí qualquer projétil. Finalizamos aqui a nossa parte experimental. A gente fez 2 coletas, uma ali eu acabei achando muito breve, então preferi fazer outra, e ali fora fizemos outro uso. Vale ressaltar que nenhum dos 2 usos foi considerado, eu considero como uso extremo. Onde eu considero uso extremo? Quando é, por exemplo, para cortar grandes ramificações, quase iguais àquelas que a gente viu ali, só que um pouquinho mais densa. Aqui por enquanto a gente não tinha essa condição, então eu fiz aí um uso moderado, que é o que a gente vê aí diversos trabalhadores à beira da estrada, de rodovias, fazendo o corte das ramificações aí ao perímetro da estrada. Então, eu considero que foi um bom teste e agora partimos aí para análise no computador. Finalmente, após a coleta, os dados foram organizados em uma planilha do Excel. Inicialmente a gente obtinha a seguinte estrutura, que é tempo, aceleração em x, y e z. Foi aplicado um filtro de passo abaixo nesses dados. Por quê? Porque analisando os dados, a gente vê que a gente obteve acelerações muito altas, como por exemplo nesse pico aqui, 80 metros por segundo ao quadrado. Isso é um valor muito real para as condições que a gente estava gravando, mas a gente pode ver a amplitude de vibração RMS tinha dado 13,56. Com a aplicação do filtro foi para 6,83, um valor bem mais aceitável para as condições previstas. A gente aqui obtém os dados da vegetação da coleta da estrada e também daquela coleta mais próxima à casa, da vegetação comum. Ambos deram dados muito próximos, que foi calculado um tempo de exposição de 8 horas, ou seja, baseado que o colaborador estivesse exposto a essa vibração durante toda a sua jornada de trabalho. A gente sabe que não é isso que ocorre, mas para fim de cálculos foi feita essa seguinte consideração. E aqui a gente consegue comparar as duas curvas de aceleração sem o filtro e com o filtro. E vale ressaltar a importância desse filtro,
porque como são valores todos elevados ao quadrado, esses picos aqui têm grande relevância no valor RMS. Então, finalmente, a nossa conclusão é a seguinte: dada a situação como a coleta da estrada, o colaborador levaria em média 4 anos para ter o aparecimento dos primeiros sinais, considerando exposição contínua e condições semelhantes às da base epidemiológica, conforme o estudo de Griffin em 2007, onde a gente possui esse seguinte gráfico aqui: a exposição diária e a exposição em anos para a relação de dedos brancos. E também, caso a gente quisesse evitar aí, ao máximo a chance de ter um problema de saúde, o colaborador devia ficar no máximo exposto a essa situação até no máximo entre 1 a 2 horas diárias. Já fazendo a análise para a vegetação comum, ficou bem parecida, embora o comportamento do gráfico mude bastante. A magnitude RMS filtrada ficou em torno de 5 metros por segundo e o colaborador levaria aí quase 6 anos para o aparecimento dos primeiros sintomas. E ele já poderia trabalhar em média 2 horas por dia para ter uma chance pequena de desenvolver problemas. Então, fica essa a conclusão do nosso trabalho. Vale ressaltar que tudo aqui foi para fins educacionais, tem diversas variáveis que podem alterar as conclusões. Vale ressaltar que se a gente quiser diminuir as chances de problema de saúde para o colaborador, um simples treinamento já pode se tornar muito eficaz. Vou finalizando nossa apresentação por aqui. Gostaria de dar um agradecimento especial a você que ficou até o final, aos alunos que ajudaram neste trabalho, Marina, Matheus, Ítalo e Melissa, e também ao professor orientador Atos. Até mais!